Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus nos encontre na noite de hoje, para que possamos ter uma noite agradável, um momento onde possamos juntos estudar. E hoje nós vamos estudar o item 113, do livro Pão Nosso, que se chama Tua Fé. Mas para a gente poder fazer a nossa preparação, eu escolhi do livro Vinha de Luz um tema que tem relação, é o item número 92, que se chama Objetivo da Fé. E ele começa com uma citação de uma das epístolas de Pedro, que fala o seguinte: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. E aí o texto continua: qual a finalidade do esforço religioso da minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoconhecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso para a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são características dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar segundo o Evangelho significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem o suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. E aí agora eu os convido a pensar em Jesus, buscar se acalmar, fechar os olhos, para que possamos, nesse momento, contactar a espiritualidade superior, que neste momento está na casa de cada um de nós, buscando auxiliar-nos naquilo que mais necessitamos, buscando ajudar-nos a perceber de cada palavra que aqui hoje será dita, aquilo que é mais importante para nós, aquilo que é mais fundamental, pois tudo que aqui será falado precisa ter um objetivo de nos melhorar, nos transformar. E é para isso que estamos aqui estudando. Mais uma vez agradecemos a oportunidade, pedindo o apoio necessário para que tudo corra bem hoje e que possamos terminar e sair dessa nossa conversa, dessa nossa explanação, melhores do que entramos. Obrigado, Senhor, nos ajude sempre e que assim seja. Bom, conforme já comentei, a gente vai falar o item então Tua Fé, do livro Pão Nosso, item 113. E a gente sabe que no Evangelho há várias passagens onde demonstram o poder e a importância da fé na nossa caminhada. Mas talvez um dos mais marcantes, um dos mais conhecidos, e eu tenho certeza que boa parte, se não todos de vocês que estão aqui nos ouvindo hoje, já ouviram falar dessa passagem, que é da mulher hemorroíça. Conta a história que ela há muitos anos estava sangrando, não parava o fluxo menstrual dela de forma alguma, já havia tentado de tudo. E na época de Jesus, esse sangramento era considerado algo impuro. E as mulheres nessa situação, nesse período,
elas precisavam se isolar, elas precisavam ficar isoladas e sozinhas, porque eram consideradas impuras. Então imagina o sofrimento desta mulher que há vários anos não parava de sangrar. E ela ficou sabendo das maravilhas que Jesus fazia e pensou em ir vê-lo, pensou em procurá-lo, para que ele pudesse curá-la também. Afinal de contas, deve ser muito mais fácil estancar um sangramento do que curar um leproso, fazer um cego ver e tantas outras maravilhas que Jesus fez, quando esteve aqui. Então assim ela pensou, mas ao mesmo tempo que ela queria ver Jesus, ela se perguntava: como eu vou chegar perto dele com a minha impureza? Como fazer? Como eu vou conseguir ir até ele no meio da multidão? Mas ao mesmo tempo, mas pensando melhor, ela raciocinou um pouquinho e no exercício de lógica ela pensou: eu não preciso falar com Jesus. Eu preciso chegar perto de Jesus. A túnica dele talvez seja suficiente se eu tocá-la para que eu possa me curar. E assim ela pensou, e assim ela foi, e assim ela fez. E chegando até próximo ao mestre, ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E nesse momento, se fosse nos dias de hoje, ela pensaria assim: nossa, um pequeno choquinho, um choque elétrico passou pelo meu corpo. E no exato momento que isso aconteceu, ela se sentiu curada, sentiu que o sangue parava de jorrar através dela. Neste mesmo momento, ela ouviu Jesus falar: quem me tocou? Jesus perguntou bem alto. Evidentemente que ninguém sabia quem havia sido. Simão tentou contemporizar e falou: mas mestre, a multidão nos comprime, muita gente ao nosso redor, como que vamos saber quem me tocou? E Jesus insistiu: alguém me tocou, percebi sair de mim uma virtude. Alguns locais falam de um poder, uma virtude, eu gosto mais da palavra uma virtude. A mulher estremeceu. Todo aquele tempo de impureza fez com que ela fosse uma mulher muito retraída e ela ficou com medo do que poderia acontecer. Mas, convocada ao próprio testemunho, ela se levantou e se apresentou a Jesus. Ajoelhou-se diante dele e relatou todas as suas experiências, tudo aquilo que sempre aconteceu com ela. E Jesus simplesmente lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre de teu mal. Isso está em Lucas capítulo 8, versículo 48. Então Jesus nos mostra aqui a importância do poder da fé. Ela não tinha esperança de conversar com Jesus, ela tinha medo até pela situação dela, mas ela tocou nas vestes de Jesus e com a crença, com a fé que ela tinha que ela seria curada, ela foi curada e Jesus confirmou que foi a fé dela que a havia curado. Mas será que a cura é o prêmio da fé? Será que Jesus se recusava ou se recusaria até hoje em ajudar aqueles que nele não creem? Com certeza não, né? É inaceitável um comportamento desse em alguém que veio para pregar o amor e fazer tantas coisas como ele fez e como ele nos ensinou. Então, com certeza não. Jesus não se recusaria a ajudar aqueles que não creem nele. Mas há sim uma condição estabelecida não por Jesus, mas pelas próprias leis divinas para que haja um atendimento nas nossas súplicas. E essa condição é a sintonia vibratória. A necessidade que a gente tem de nos conectar com algo maior, com Jesus, com Deus, com aqueles que nos querem bem, para que nós possamos receber as bênçãos que tanto necessitamos. E aí eu trouxe mais uma passagem semelhante a essa, onde Jesus estava pregando também e de repente uma mulher chega até ele e fala: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-os aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus, no seu modo peculiar de falar, muitas vezes não ríspido, mas firme, enérgico, ele fala:
Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Ou seja, será que vocês vão sempre precisar de mim ao seu lado para que as coisas aconteçam? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. E os discípulos, obviamente, queriam saber do que aconteceu, porque eles, que já estavam com Jesus há um certo tempo, não conseguiram curar aquele menino. Então eles perguntam, por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Demônio aqui na alegoria, né, que é muito usada na época, era uma crença na época, mas uma alegoria para aqueles espíritos que muitas vezes insistem em nos perturbar ou nos prejudicar para que possamos passar por essas provações. Então, o que Jesus respondeu? Por causa da vossa incredulidade. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então Jesus aqui está dando mais uma vez um testemunho da importância da fé e do poder que a fé tem. É lógico que as montanhas que Jesus citou nessa alegoria não são as montanhas físicas, né, que a gente vai tirar de um lugar e colocar no outro. As montanhas que nós temos que lutar contra e deslocar, tirar da nossa frente, são as dificuldades que a gente tem no dia a dia, as resistências que a gente tem com relação a situações que nós nos colocamos, resistências de defeitos que nós temos, resistência a certas pessoas. Essas são as dificuldades que nós temos, são as nossas vontades. A nossa má vontade em mudar, em melhorar, em nos transformar, os interesses materiais que ainda são muitas vezes mais importantes do que deveriam ser, o egoísmo, que é patente em todos nós, em maior grau, em menor grau, dependendo da situação, e as paixões orgulhosas, e aí o orgulho entra junto em tudo isso, né? As paixões que temos que nos atrapalham tanto. E no sentido próprio, a palavra confiança é aquela que nos permite realizar aquilo que não consegue fazer quem duvida de si. Então a gente tem vários exemplos de pessoas que se superam. Será que a gente teria essa força, né? Atletas que, para bater um recorde, eles se privam de tudo para poder ter aquele algo a mais, aquela confiança de poder conseguir o que ele precisa. Uma mãe que faz de tudo para ajudar o filho em qualquer situação. É uma confiança que a gente tem dentro da gente que nos permite realizar coisas maravilhosas, que a gente brinca, né? Que até Deus duvida, né? A fé, não ao contrário, né? A fé ela é aquela certeza que a gente tem dentro da gente de que a gente vai chegar num determinado fim. E essa fé é tranquila, porque essa certeza faz com que a gente saiba que chegaremos naquele local ou naquela situação que nós queremos e que nós precisamos. E é essa certeza que nos acalma, essa certeza que nos tranquiliza. E a fé, a gente pode considerar que ela pode ser chamada ou considerada a fé real. Essa fé real é uma fé sincera, verdadeira, e ela sempre é calma, ela é paciente. Por que ela é calma e ela é paciente? Se a fé é verdadeira, se a fé é sincera, ela confia em Deus, ela confia que as coisas vão se acertar, ela confia que Deus está no comando e tudo aquilo que a gente esteja passando naquele momento tem um porquê. E com a minha fé, com o meu trabalho, aquilo vai se resolver. Então, por isso que eu me torno uma pessoa mais calma, paciente, sabendo que eu vou superar tudo aquilo. Mas ao contrário, quando eu tenho uma fé vacilante, uma fé fraca, né? Tudo fica mais difícil. A fé passa a ser fraca e furiosa. Por que ela é fraca e furiosa? Porque se a gente não tem a certeza de que tudo vai ficar bem no final, eu começo a me enervar, eu começo a me chatear. E aí tem uma frase que está no Evangelho também, que eu peguei, que é bem interessante, né? A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança.
A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. E a gente vê situações como essa em vários momentos da nossa vida. Às vezes a gente tem no trabalho, algumas situações a gente percebe em alguma pessoa que ela é mais nervosa, mais brava em algumas situações. Normalmente é quando ela não tem confiança em si mesma. Às vezes ela está com um projeto que é mais complicado, mais difícil, talvez um pouquinho além do que ela acha que poderia, e essa falta de confiança faz com que ela fique mais nervosa, mais ansiosa. Ao contrário, se a gente tiver confiança que aquilo vai dar certo, confiar em quem está ao nosso lado e confiar que eu posso, que eu vou conseguir fazer, tudo isso se dissipa, tudo isso fica mais calmo, mais tranquilo e tudo passa, tudo vai se acertando. Então a gente precisa buscar não confundir fé com presunção. A fé a gente deve lembrar que ela é humilde. Humilde porque ela confia em Deus. E ela sabe que Deus está no comando. Então ela tem tranquilidade que as coisas vão se acertar e as coisas vão melhorar. Obviamente a gente precisa trabalhar para que isso aconteça, mas essa confiança em Deus nos permite que fiquemos bem mais tranquilos. Ao contrário da presunção, menos fé e mais orgulho. E orgulho nunca é bom. O orgulho sempre vai ser, cedo ou tarde, uma forma de nos atrapalhar. Então, confiança em Deus, humildade, essa é a verdadeira fé. E ainda no capítulo 19 do Evangelho, item 5, no item poder da fé, a gente tem a seguinte citação: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar estes singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, foi porque não tinhais fé. Então, como eu falei no Evangelho, capítulo 19, item 5. O que isso aqui nos diz, pessoal? Nos diz que nós temos o poder. Um pouquinho de poder magnético, né? Um fluídico, como ele coloca aqui, e uma fé enorme vai nos possibilitar fazer prodígios. Auxiliar aqueles que estão do nosso lado, nos auxiliar nossos filhos, curar, por que não? Mas sermos mais ativos nessa confiança, nessa fé que nós somos capazes. Não sou eu que estou dizendo, Jesus que falou. Está aí o motivo porque Jesus disse, repetindo a seus apóstolos: se não curastes, foi porque não tinhas fé. Tenhamos fé, tenhamos a fé que transforma. E assim como o perdão, a caridade e a paciência, a fé também é uma virtude, e essa virtude precisa de prática e vivência, assim como as outras que eu citei. Eu não vou conseguir ser paciente se eu não praticar a minha paciência. Eu não vou conseguir ser caridoso se eu não praticar o trabalho ao próximo, né? o auxílio ao próximo. E eu não vou ser bom de perdoar se eu não começar perdoando alguém que me fez alguma coisa. Então, a fé também necessita de prática e vivência. E a gente tem que lembrar que a fé é importante também para nos consolar, porque, como diz no Evangelho, de nada adianta uma fé que não é capaz de dialogar conosco, preenchendo-nos de esperança diante dos problemas, lições. E eu adoro essa palavra, né? Problemas, lições. Os problemas são isso, são lições que a gente precisa aprender e superar. Então, voltando, né? Preenchendo-nos de esperança diante dos problemas, lições
que diariamente somos convocados a superar e principalmente com cada um deles aprender. Tudo que nos acontece, seja bom, seja ruim, são momentos de aprendizado. E a gente precisa aprender a dialogar, como fala ali, e a superar cada um deles. Aproveitando as boas coisas que nos acontecem para nos fortalecer e aproveitando aquilo que não é muito legal, mas que pode também nos ensinar muitas coisas. E aí já indo para o finalzinho, ainda na Fé, Mãe da Esperança e Caridade, capítulo 19, levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Isso foi de José, um espírito protetor, em Bordeaux, 1862. E aqui eu quis trazer isso daqui, lembrando da necessidade de fazer o nosso próprio testemunho, né? Muitas vezes a gente é confrontado com situações onde somos desafiados a ir contra aquilo que realmente acreditamos. Se fazemos aquilo que nós acreditamos ser o certo, vamos ser muitas vezes alvos de chacota, de zombarias. A gente tem vivido um pouco isso hoje em dia, na situação que estamos, onde há muita controvérsia do que deve ser feito para nos proteger, do que não deve ser feito para nos proteger, mas a certeza é que a gente precisa ser firme no auxílio ao próximo, ser firme nas atitudes cordiais, ser firme naquilo que a gente sabe que é o correto e que Jesus nos ensinou. Lembrando sempre que é um momento de transformação, de transição, e a gente tem certeza que tudo vai melhorar aos poucos, com a nossa própria transformação. E aí eu queria terminar com uma música que se chama Fé e Esperança, para que a gente possa lembrar que tudo passa. As coisas hoje podem parecer que estão bem complicadas, e estão, mas a gente tem que ter fé no futuro e a esperança de que tudo vai melhorar. E aí a música Fé e Esperança para a gente terminar antes da prece final. Ei, olha para mim, não deixe que a força do medo apague o brilho dos olhos. Temos um coração. Vem, vamos lá ver. Nasce uma criança, seu choro é esperança da estrela brilhar no céu. Vamos dar os braços, vamos dar as mãos, que ainda existe em nós muita fé e corações que pulsam. Enquanto o sol brilhar, existir no azul do mar, haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Ei, olha pra mim, não deixe que a força do medo apague o brilho dos olhos. Temos um coração. Vem, vamos lá ver. Nasce uma criança, seu choro é esperança da estrela brilhar no céu. Vamos dar os braços, vamos dar as mãos, que ainda existe em nós muita fé e corações que pulsam. Enquanto o sol brilhar, existir no azul do mar,
haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Haverá esperança de um mundo melhor, um mundo só de paz. Tenhamos todos esperança que haverá um mundo melhor, um mundo só de paz. Está chegando. Daqui a algum tempo, esperamos merecer esse mundo e estarmos aqui continuando nessa caminhada que a evolução nossa ainda é muito grande, ainda tem muita coisa para a gente aprender, tá certo? Então vamos buscar novamente a presença dos Espíritos amigos, agradecendo a oportunidade, pedindo que nos ampare a cada um de nós naquelas questões mais difíceis para que possamos resolver, naqueles probleminhas que sempre resolvem voltar, resolvem aparecer novamente. Permita, Senhor, que saibamos contorná-los, saibamos transpô-los. Que as lições trazidas por Jesus possam nos auxiliar na transformação de nós mesmos, pois a transformação é de cada um, de dentro para fora. E assim, quando cada um de nós estiver melhor, estaremos todos num planeta melhor de viver e mais apropriado para a evolução de todos nós. Obrigado, nos ajude sempre, que assim seja.